Sejam muito bem-vindos ao programa Panorama Esportivo. Eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores por mais um programa, por vocês estarem ligadinhos aí, ok? Então vamos ao que interessa. Hoje, compondo a nossa mesa novamente, o nosso amigo Maurício Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao programa Panorama Esportivo, Maurício Rodrigues. Bom dia, Márcio. Bom dia, Rocha. Vamos agora aí falar um pouquinho dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, para ver quem vai ser o campeão, quem realmente vai cair de divisão. E também, compondo a nossa mesa, zagueiraço, que foi um zagueiraço, jogou no Vasco, em vários times no Brasil e fora do Brasil também, o nosso amigo Rocha. Seja muito bem-vindo ao programa Panorama Esportivo, Rocha. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maurício. Rodada decisiva. Couro vai comer hoje, hein? Muita coisa para falar. Verdade, hoje vai ser bom demais. Vamos às nossas manchetes de hoje. Após o jogo desta quinta-feira, Rogério Ceni deve ficar ou sair do Flamengo? O VAR está atrapalhando ou ajudando o futebol brasileiro? Final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. E tabela da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser pela primeira vez o Campeonato Brasileiro por pontos corridos chega na última rodada sem ter um campeão. Vai ter decisão hoje, ok? Então vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já. Estamos de volta e agora iniciando o programa Panorama Esportivo, vamos ao que interessa. Após o jogo desta quinta-feira, Rogério Ceni deve ficar ou sair do Flamengo? Maurício Rodrigues, o que você acha? Deve ficar ou sair do Flamengo, Rogério Ceni? Márcio, o Flamengo agora passou a jogar bem, né, cara? Fica difícil você saber se o Rogério vai ficar ou vai sair. Eu acredito que o Rogério vai ficar porque depois de passarem a jogar bem, o Flamengo começou a ganhar, começou a ter... os jogadores começaram a confiar mais no trabalho do Rogério, a própria diretoria também. Eu não acredito que o Rogério vá sair, não, mesmo se não for campeão hoje. O Flamengo tem jogado bem, peca em algumas situações, mas são situações de treino, de parte defensiva, até na parte ofensiva também. Mas eu acho que não, eu acho que o Rogério tem que permanecer. Mesmo com essa situação aí do Jesus, estão dizendo que ele vai sair do Benfica e está querendo voltar para o Flamengo, eu acredito que isso não vai acontecer, porque a mulher dele não deixa ele sair lá de Portugal pelas situações que aconteceram aqui no Brasil, e as informações que eu tenho de lá é que a situação que ele tinha aqui, que a mulher descobriu e era verdade, e eu acho que o Rogério tem que permanecer para dar continuidade nesse trabalho, mesmo porque o Rogério está há pouco tempo. Falaram tanto, e eu fui um dos caras que não era a favor, e hoje eu acho que ele tem que permanecer. Verdade. Rocha, pode falar, o que você acha? Deve sair ou ficar o Rogério Ceni? Na minha opinião, cara, pro bem do futebol, pro bem dessa tendência que os brasileiros têm, né, de não dar tempo ao treinador de trabalhar, eu acho que o Rogério deve ficar, cara. Desde que ele chegou, agora que ele está conseguindo implementar as ideias dele. Verdade. O Flamengo conseguiu melhorar, ele está conhecendo melhor o elenco, está conhecendo melhor o que é o Clube Flamengo. Eu acho que ele merecia pelo menos uma temporada inteira, ele podendo pegar o clube, o time desde o início, implantando o trabalho dele, a filosofia dele, para a gente poder avaliar melhor. Ele pegou o Flamengo agora que já no mata-mata, jogos decisivos, reta final de campeonato. O Flamengo com alguns problemas lá entre os jogadores, relacionamento, diretoria. Pegou uma situação que não era muito fácil. Agora, eu acho que ele
pelo menos merecia iniciar a temporada, ele iniciar, não sei se vai dar tempo de eles fazerem uma mini pré-temporada, né, para poder dar continuidade ao restante do ano, mas eu acho que deveria ter segmento sim, cara, deveria ter segmento o trabalho do treinador, dar tempo ao cara trabalhar, para a gente poder avaliar melhor a competência dele diante da equipe do Flamengo. Verdade. O Rogério Ceni começou já a implantar o estilo de jogo dele. O pessoal já queria que ele já entrasse no Flamengo e já implantasse o estilo de jogo dele. Mas ele já começou a dar a cara dele no Flamengo. Eu acho que ele deve ficar também. Não, porque, cara, não é fácil você sair de um Fortaleza, né, com o elenco que tem, e chegar no Flamengo com 17, 18, 20 jogadores para ser titular em qualquer time. Não, 20 não é fácil você todo do Flamengo saber organizar. Qualquer time. E não é fácil você se organizar em muito pouco tempo. A gente falou algumas coisas erradas aqui. Erradas não, acho que no momento era até certo a gente... situações do Rogério. Eu acho que o Rogério peca muito nas substituições agora com o Inter. Até achei isso também, depois que o Rodinei foi expulso, ele tirou o Isla. Tudo bem que o Isla, para mim, tinha que sair, que não estava jogando bem, mas naquele momento você tirar o Isla, onde o lado mais forte do Inter era o lado esquerdo com o Patrick, que eu acho um baita do jogador, e você tirar o Isla e ficar sem lateral direito para o Diego fechar aquele lado ali. A gente sabe que o Diego tem quase 36 anos, o Diego corre o tempo inteiro, mas não tem esse fôlego para ir atrás de um lateral e voltar, ou do Patrick e voltar para marcar no meio. Eu acho que ali ele pecou um pouquinho, e certas substituições dele ele acaba pecando. O Flamengo ainda ficou um pouco vulnerável no meio campo depois que o Rodinei foi expulso, tanto que o Inter teve até uma situação ali de virar o jogo, e estava 1-1 ainda. Mas eu acho que agora ele está melhorando. O que o Rocha falou, ele está entendendo o que é o Clube Flamengo. Eu vi numa entrevista dele ele dizendo que não tinha noção do que era o Flamengo, só jogando contra. Agora, quando está lá dentro é outra situação. Ali joga sempre para vencer e você não pode falhar, e a realidade é essa. Eu sei que é muito difícil, quase impossível não falhar, mas se você falhar, igual hoje, se você falhar hoje contra o Internacional, o São Paulo, você vai se ver 3 vezes pior. Você não pode levar um gol do São Paulo hoje na frente. O Flamengo leva um gol na frente hoje do São Paulo, vai ser muito difícil de virar. Muito difícil. Reverter o resultado contra o São Paulo precisando vencer, o Flamengo não vai pegar uma moleza, vai ser uma pedreira que o São Paulo precisa vencer para se classificar direto para a fase de grupo da Libertadores. Não tem outra situação para o São Paulo, tem que vencer. Então vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão, um jogo aberto. O treinador do São Paulo vai mudar algumas peças aí do São Paulo, na zaga, no meio, no ataque também. E eu acredito que o São Paulo venha para pressionar o Flamengo lá em cima. Então, beleza, então. Fechamos então esse assunto? Rocha, quer falar mais alguma coisa? Fechamos o assunto? Não, só um adendozinho a isso tudo que o Maurício falou. A gente, aqui no Rio, né, quem acompanha o futebol dia a dia aqui, a gente sabe que o Rogério ele tem feito um excelente trabalho na maneira dele, os métodos de treinamento que ele tem são super modernos. É o cara que está antenado com as mudanças de novos métodos de treinamento para jogadores, a filosofia de trabalho no dia a dia dentro do clube. Os jogadores do Flamengo estão muito satisfeitos com isso, né? E ele tem os auxiliares do Rogério, são caras super ativos dentro do trabalho, são caras que têm uma criatividade enorme para criar treinamentos, para aplicar os treinamentos no dia a dia. Esquecendo um pouco aqueles treinamentos antigos, aqueles treinamentos maçantes que os jogadores já não aguentavam mais. Onde ele peca é justamente onde o Maurício falou, as alterações que ele faz durante a partida. Nesse último jogo, o Rodinei foi expulso com 4 minutos de jogo, 4 minutos de segundo tempo. Ele, de repente, mudou o time todo, onde, no meu ponto de vista, ele deveria manter um pouco ainda a equipe jogando da maneira que vinha jogando, que fatalmente o Flamengo ia amassar o Inter com um a menos daquela forma. Ele já alterou totalmente a maneira do time jogar, alterou totalmente
os jogadores, justamente tirou o defensor do lado direito, que o Maurício falou, no local onde o Internacional é mais forte, que por ali que caiu o Patrick. Eu achei que ele se precipitou muitas mudanças num momento só e no momento errado do jogo. Eu achei a sorte, tudo deu certo, que o Flamengo fez logo um gol e ele consertou. É o que ele fez. Isso. Mas poderia ter tido problema e ele sairia massacrado novamente, né? Devido a essas. É onde está sendo assim, o calcanhar de Aquiles do Rogério aqui no Rio. Está sendo justamente, não é nem a maneira dele jogar, né? Não é a forma de treinamento, não é nada, é justamente as alterações dele no segundo tempo. A torcida entra com medo do que ele vai fazer no segundo tempo, não é nem da escalação, não é nem da maneira de jogar, é o que ele vai fazer no segundo tempo, as invenções dele. Mas enfim, torcer para tudo dar certo, né? Torcer pro Rogério acertar, que acredito que ele conhecendo melhor o que é o Flamengo, isso aí está demorando um pouco mais porque a torcida não está indo nos jogos. Se ele tivesse jogando com a torcida presente, ele já iria entender melhor o que é o Flamengo, né? Que é aquela pressão da torcida no estádio, a torcida do Flamengo, principalmente a do Flamengo. Mas tem tudo para dar certo aí esse trabalho do Rogério no Flamengo, principalmente se o Flamengo for campeão. Verdade. Então, gente, acabando esse assunto, vamos para a próxima manchete, então. O VAR está atrapalhando ou ajudando o futebol? O que você acha, Rocha? Pô, Maurício, o VAR, se ele for bem utilizado, se ele for usado de maneira criteriosa, eu acho que tem tudo para ajudar. Eu particularmente, tá? Uma opinião minha particular, eu gosto mais da forma raiz, né? Da forma antiga, sem VAR. Eu também. Quando eu ouvi falar do VAR, eu achei que fosse ser usado de outra forma, interferência mínima, por exemplo, uma dúvida, se uma jogada de gol, se a bola passou totalmente da linha de gol ou não, se realmente foi gol, ou o impedimento o mais escandaloso, né? Mas juntamente com o VAR vieram mudanças nas regras, né? Agora o cara, se tiver com uma unha, um fio de cabelo na frente do outro, está impedido. Está impedido. Algumas coisas assim que estão confundindo muito. Até os jogadores sabem direito o critério que está sendo utilizado. Aí, por exemplo, a expulsão do Rodinei no jogo contra o Internacional e Flamengo, vários lances daquele em outros jogos tiveram expulsões também, em outros não tiveram. Aí no Flamengo teve. Aí acharam que a marcação do cara foi totalmente errada. Mas se não tivesse expulso o Rodinei naquele momento, também viriam os críticos falarem que a marcação também foi errada, porque deveria ter expulsado. Deveria expulsar. Porque em outros jogos tiveram expulsões em lances similares e também não tiveram. Quer dizer, deveria ser um critério só, né? Ou todo mundo teria que ter expulsado um lance igual, ou ninguém teria que ter expulsado. Verdade. Quer dizer, se um jogo num lance igual você marca, o VAR vê de uma forma, aí no outro jogo o VAR vê de outra forma, quer dizer, fica um pouco sem critério, fica confuso, perde a credibilidade. É interferência demais, tirando o poder do árbitro de campo, demais da conta. Quer dizer, quem está mandando no jogo é o árbitro de vídeo, não está sendo nem o árbitro de campo, está sendo um instrumento do árbitro de vídeo, onde era para ser o contrário. O árbitro de vídeo era para ser instrumento do árbitro de campo. Eu acho que no Brasil, pelo menos, eu não tenho acompanhado o mundo afora aí, né? De vez em quando que a gente vê um joguinho do campeonato inglês, campeonato espanhol, eu não tenho visto tenho visto algumas coisas, né, também que atrapalham, mas não tanto quanto no Brasil, no futebol brasileiro. Na Argentina nem tem VAR. Pois é, principalmente também o tempo de espera, né? O tempo de espera para análise do VAR. Quer dizer, tem muito para melhorar isso daí. Tem que ser revisto muita coisa. Maurício Rodrigues, o VAR está A gente já vem falando disso. A gente já vem falando disso já há muito tempo em alguns programas, né, cara? O VAR era para ajudar. Hoje em dia o VAR atrapalha. Eu sou da opinião que o VAR ele não tem que apitar jogo. Ele tem que, em certas situações, ele tem que entrar em ação, mas ele
há muito tempo já está apitando o jogo. Então tirem os árbitros de campo e deixem só o VAR apitar. Eu acho que no momento está atrapalhando. Alguns jogos aí que foram decididos pelo VAR, que para mim não eram situações de pênalti ou de falta, que saiu gol, ou alguma situação assim, e o VAR está apitando o jogo. Quanto à situação do Rodinei, eu sinceramente achei que era para expulsão. O árbitro não deu nem falta naquela jogada, porque seguiu a jogada, ele poderia até depois dar um amarelo, mas eu achei que foi expulsão, tanto que na hora eu estava vendo o jogo, ainda comentei, fiz um comentário que aquilo ali seria uma expulsão, isso antes da jogada parar. Para mim era uma expulsão. Não, se foi intencional ou não, tem um monte de gente quebrando perna e pé de jogador que não é intencional. Essa situação não quer dizer que vai ser amarelo ou vermelho, se não sendo ou sendo intencional, eu acho que a jogada foi para expulsão, foi bem expulso. Se fosse ao contrário, teria que ter sido expulso também o do Flamengo. Aí vem um monte de gente falando que o Flamengo está sendo beneficiado. O Flamengo ficou a 10 pontos do primeiro colocado aí várias vezes, 5, 7 pontos, várias rodadas. O Flamengo se acertou durante o campeonato e agora está em primeiro na penúltima rodada, estão falando que é a CBF. O Flamengo está totalmente cortado com a CBF, praticamente não se fala. E a situação do VAR, cara, se não mudar, eu acho que é melhor tirar o VAR, como se diz na Argentina, tem VAR, é tirar o VAR da situação e continuar com o árbitro de campo. E no momento o VAR está atrapalhando demais. Eu vi essa semana passada, se eu não me engano, foi Barcelona e PSG, que houve um pênalti. Eu achei até que não foi pênalti. O árbitro apitou o pênalti, o VAR nem se meteu. Eu achei até que não foi pênalti. Acho que foi Barcelona e PSG. E bateu, fizeram o gol e pronto, seguiu o jogo. O VAR praticamente não atua na Liga dos Campeões. Praticamente não tem. Na campeonato inglês a mesma coisa. E quando entra por alguma coisa assim muito grave que o árbitro pode estar coberto por alguém e não pode não ter visto. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o VAR apita. Esse é o grande problema do brasileiro, entendeu? Os caras chamam lá em cima, a jogada corre, continua a jogada e depois de 2 minutos o VAR fala alguma coisa, o árbitro do VAR, e o juiz para o jogo, 2 minutos depois. Verdade, aí vai lá apitar um pênalti que 2 minutos depois aconteceu, 2 minutos antes. Entendeu? Eu acho que o VAR aqui no Brasil está atrapalhando demais. Eu acho que aqui no Brasil não dá certo, não. O Brasil, o Internacional não pode reclamar que ele foi beneficiado em muitos jogos. Vários jogos. Então, principalmente no jogo contra o Vasco. Contra o Vasco. O Vasco, o jogo contra o Goiás, que a bola não entrou, nítido, que a bola não entrou, que o goleiro, uma bola a meia altura, o goleiro do Goiás tirou a bola e não teve nem VAR. O juiz apitou o gol e entrou e acabou. E deixaram. E agora o Inter está reclamando. Eu vejo comentaristas e apresentadores de programas na TV reclamando. A Renata foi uma que foi roubada, totalmente desconectado do que é o jogo. Ela não deve ter visto o jogo. O Inter não jogou nada contra o Flamengo. Aliás, o Inter, para mim, é um time que pode até ser campeão, lógico, está aí para isso. Mas vai ser o pior time que eu vou ver no Campeonato Brasileiro sendo campeão, para mim, a minha opinião. Não é um time que joga, não que jogue bonito, não é um time que defenda bem, não é um time que ataca o tempo inteiro, não é um time que pressiona. Para mim, um time campeão tem que pressionar, tem que atacar, tem que fazer gol, às vezes tem que fazer uma jogada bonita. O Inter não é assim. O Inter não é assim. Era assim o Flamengo, era assim o Palmeiras, era assim o Santos. Esses 3 poderiam ser campeões, tranquilamente. Agora o Inter está brigando pelo campeonato, para mim é surpresa. É muita surpresa o Inter estar aí na final do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, como é que o Rocha está falando, e o próprio São Paulo mesmo. Também, Atlético Mineiro. São Paulo mesmo, o próprio São Paulo, isso aí. Quem acabou com o São Paulo foi a diretoria deles. Eles conseguiram acabar com o time sendo o primeiro colocado. É verdade. Olha só, vamos agora para os nossos patrocinadores, mas antes de ir para os patrocinadores, eu queria mostrar aqui os nossos sentimentos ao goleiro Muriel do Fluminense e ao Alisson do Liverpool e da Seleção Brasileira também pelo falecimento do seu pai. Então, o programa Panorama Esportivo está passando assim um sentimento para vocês, tá bom? O Márcio, e a gente também sentimentos para o Ronaldinho Gaúcho, pro Assis, né, que a mãe dele também faleceu essa semana. Né? O Ronaldinho era muito grudado, eles eram muito grudados com a mãe, né, cara? E de uma hora para outra a mãe falece assim,
mais uma vez vítima dessa doença aí terrível que está passando aí no mundo inteiro. E a gente deixa aqui os sentimentos para eles também, né? Verdade. Gente, vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já. Muito obrigado aos nossos patrocinadores por acreditarem no programa Panorama Esportivo. A Ótica Visão, no centro de Guapari, agradecer aos proprietários Cláudio Lanusa, ao Kiko Web Multiagência, agradecer ao Marcos Montovanelli, ao Magazine Bazar Grande Rio, com lojas no aeroporto em Muquissaba, agradecer ao Carlinho, ao JB Material de Construção, com loja no aeroporto, agradecer ao Rony, a Ademar Cunha Material Esportivo, com lojas em Muquissaba, Vila Velha, Campo Grande e Serra. Agradecer ao Valberto. Agora vamos à próxima manchete. Final da Copa do Brasil. Vão ser 2 jogos. Domingo agora, dia 28/2 e domingo, dia 7/3. Sendo o primeiro jogo na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras. E o segundo jogo na Aliança Parque, Palmeiras e Grêmio. Maurício, quem que você acha que vai classificar e quem é que vai ser campeão? Cara, eu acho que o momento do Grêmio é melhor do que o do Palmeiras. O Grêmio está jogando bem nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, só não jogou bem contra o São Paulo, que eu vi o jogo, não foi tão bem assim. O Renato fez algumas substituições ali no time titular, botou algumas molecadas ali do Sub-20 para jogar, os moleques deram certo e o Grêmio tá melhor. Acho que o momento do Grêmio, né, cara? O Palmeiras não vem bem aí depois do Mundial, não vem fazendo bons jogos, fez agora que ganhou o jogo, mas eu tenho visto jogos, não tem ido bem, mas final é final, né? A gente sabe que na final sempre dá um algo a mais, as coisas sempre acontecem diferente, mas eu acho que dá Grêmio, eu acho que o Grêmio é campeão disso aí. Rocha, quem que você acha que vai ser campeão? Grêmio ou Palmeiras da Copa do Brasil? Então, na minha opinião, acho que nenhum dos dois vem num bom momento, né? Eu tenho visto aí os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras caiu muito fisicamente, é nítida a queda física do Palmeiras devido a essa maratona que a equipe vem sofrendo. Tanto que toda entrevista coletiva, o Abel, ele tá batendo nessa tecla, ele tá reclamando da maratona justamente para justificar a queda de rendimento da equipe. A queda de rendimento da equipe passa muito por essa maratona de jogos. Caiu muito fisicamente o time do Palmeiras. Em relação a isso, o Grêmio leva um pouco de vantagem, né? Tem tido menos jogos, eu acho que está mais inteiro fisicamente. Mas em relação ao futebol que as duas equipes vêm apresentando, é difícil cravar um favorito. Mas eu estou acreditando mais no Grêmio devido a essa condição física aí, que no meu ponto de vista, o Grêmio tá um pouco melhor, mas em contrapartida, apesar de hoje em dia não ser uma vantagem tão grande assim você decidir em casa por causa da falta de público, mas em casa é o campo mesmo sem público, é o campo que você conhece, a confiança aumenta, você saber que você está em casa, é o teu habitat, é o teu local, né? Sempre passa uma confiança maior. Então, mas eu acredito falando só de futebol dentro de campo, hoje eu acredito mais, apostaria no Grêmio. Eu também aposto no Grêmio, até mesmo porque o Palmeiras já está na Libertadores, né? Então, é um título, mas o Palmeiras está mais tranquilo, final de temporada, como o Rocha falou, muitos jogos. Eu acho que o Grêmio vai ser campeão. E também gostaria de mandar um abraço para meu amigo Marquinhos Contador, que é Grêmio, e que está ligadinho no nosso programa, ok? Então vamos à próxima manchete. Tabela da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser toda a tabela hoje, à noite, 21h30. Vou falar os times que vão jogar e depois nós vamos comentar chances, quem já desceu, quem pode descer, se ainda tem alguma chance,
Ok? Então vamos lá. Maurício, Fluminense e Fortaleza, placar. Cara, vai ser um jogo bom. O Fortaleza precisando vencer para não descer e o Fluminense precisando ganhar para se classificar para a Libertadores. Eu acho que dá Fluminense 1-0. Rocha. Eu acho que dá Fluminense nesse jogo, né? Fluminense aí galgando a fase de grupo da Libertadores, né? Eu acho que na Libertadores o Fluminense já está, né? Mas na fase de pré-Libertadores, né? Agora o objetivo é classificar para a fase de grupos, já que o São Paulo, com a derrota diante do Botafogo, abriu essa possibilidade maior para o Fluminense. Então eu acredito no Fluminense nesse jogo e que o Fortaleza, independente do resultado, já está garantido Eu acho também. na Série A, né? Eu queria que o Fluminense ganhasse de 10-0, né? É mais fácil o Fluminense ganhar de 10-0 do Fortaleza do que o Vasco meter 2 no Goiás. Verdade. Então vamos pro próximo jogo. Vasco e Goiás e São Januário. Rocha. Pô, como a gente vinha falando, né? É mais fácil o Fluminense meter 10 lá do que o Fluminense. É perigoso o Vasco ainda perder pro Goiás. Verdade. Mas, enfim, Vasco e Goiás. Vai apostar no Goiás? A gente fala brincando aqui, mas é uma tristeza muito grande que a gente está vendo, né, cara? Com a instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O que fizeram com essa instituição? Uma instituição centenária, um clube gigantesco dentro do futebol, um clube que revelou jogadores fantásticos na sua história. E você viveu, né? Você viveu dentro do clube, né? Eu fiz um pouquinho da parte dessa história. Antigamente, quando eu era menino, rapaz, se você me falasse que o Vasco ia descer uma vez, eu ia te falar que você tá maluco, que você tá doido, que você não entende nada. Porra, imagine 4. Um clube como o Vasco da Gama descer 4 vezes para a segunda divisão. E outro dia eu estava conversando com um amigo aqui, logo após a queda, o último jogo, né, a última rodada. Eu estava brincando com um amigo aqui sobre o Vasco ter descido e tudo, e ele falou assim para mim: Rocha, tô acostumado já, cara, nem dói mais. Pô, quer dizer, um torcedor do Vasco da Gama falar que tá acostumado com a sua equipe ir pra segunda divisão, pô, é inacreditável, é difícil de acreditar, é difícil da ficha cair. Verdade, Rocha. É surreal. É muito triste o que tá acontecendo com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E qual o placar? Eu acho que dá Goiás. Goiás. Maurício. Cara, assim, só um pequeno comentário. Eu acho que o que começa errado termina errado sempre, não tem jeito, cara. A diretoria do Vasco tanto fez que conseguiram descer de divisão. Aí colocaram um presidente agora que não foi eleito, o que foi eleito ficou de fora. Então só pode dar as coisas erradas. Começou errado, vai terminar errado. Infelizmente o Rio de Janeiro hoje, com 2 times grandes na segunda divisão, na Série B, o ano que vem, é lamentável, cara. É lamentável. E a Federação do Rio também tem um pouquinho de culpa nisso aí. A gente pensa que não, mas tem uma parcela de culpa. A CBF tem uma parcela de culpa por certas situações que aconteceram com o Vasco, com o próprio Botafogo durante o campeonato. O Vasco, a situação aí, não foi um jogo só contra o Inter, foram vários jogos que o Vasco foi prejudicado. Se a gente botar aqui no papel, o Vasco foi prejudicado, bota aí no mínimo 10 jogos, cara. E a CBF simplesmente não fez nada. O Botafogo também foi prejudicado algumas vezes, mas agora é essa situação aí. Mas a culpa maior é da diretoria do Vasco. O torcedor do Vasco está chateado, o torcedor do Vasco está triste, o torcedor do Vasco quer ver o Vasco crescer já há muitos anos. Em 13 anos o Vasco é a 4ª vez que desce de divisão para um time que foi tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores, deu um sufoco no Real Madrid na final, jogou 1000 vezes melhor do que o Real Madrid. Não pode estar passando por uma situação dessa, nunca na vida. Eu acho que agora, ver se a diretoria do Vasco que entrou agora vai reerguer o clube, para que esse clube não aconteça mais esse tipo de situação, que o clube seja grande e eternamente grande, não só um gigante no nome. O Vasco tem que ser gigante em todas as situações, tem que disputar campeonato em todas as situações para ser campeão. Quanto ao resultado, acho que vai ser 12-0 Vasco. O Vasco não desce divisão, não, cara. Pô, você tá na hashtag, então? Hashtag?
Não, mas assim, o Vasco ainda tem uma pequena chance, né, cara? A chance do Vasco é a seguinte: um jogador do Bahia foi pego, se eu não me engano, é o Rodriguinho, no antidoping. E uma das situações do clube, quando é pego no antidoping, é o clube perder 6 ou 7 pontos, se eu não me engano. Nesse caso, seria o Bahia. O Vasco entrou com uma ação, além do Internacional, o Vasco entrou com uma ação contra o Bahia no doping do Ricardinho. Agora a gente esperar. No dia que ele fez 3 gols. Agora o Vasco esperar, torcer para que essas coisas, porque já aconteceu isso, né? E ganhar hoje, acontecer esse tipo de situação. E ganhar hoje. Mas o primordial é vencer hoje e esperar essa situação aí do Bahia, que eu acho que a do Internacional não vai mudar em nada. O Bahia perde os 3 pontos? Perde os 3 pontos. Não, perde 7 pontos. Já perderam 7 pontos, né? Teve time que já perdeu. No Brasil. Já teve time que perdeu. Agora, por isso que o Vasco entrou com essa ação aí em cima no TJ, não sei se foi no tribunal lá do esportes, uma coisa assim. Eu não li sobre isso, vou até ler sobre isso. Então vamos ao próximo jogo. Pode falar, Rocha. Marcos, só uma colocação, eu sei que o tempo é curto, mas a gente não poderia deixar de falar isso. A gente ficaria aqui o dia todo falando sobre os erros, né, da gestão do Vasco, né, o que levou, né, tudo que refletiu dentro de campo, todos os erros que a diretoria cometeu, que refletiram dentro de campo, para o Vasco chegar nessa situação atual. Mas dentre os erros, no meu ponto de vista, esse ano passa muito pela retirada do Ramon Menezes. Eu acho também. Tá, que é o cara que já tinha conhecimento total do elenco, já vinha há anos trabalhando dentro do Vasco, tinha confiança total dos jogadores. Ele conseguiu, na época, implementar uma filosofia de jogo realista para o atual elenco que o Vasco tem, explorando aquilo que ele tinha na mão e não iludindo o torcedor, fazendo com que a equipe do Vasco jogasse como time grande. O Vasco é um clube grande, gigantesco, mas a equipe dentro de campo não era. E o Vasco, ele tem que cair na real. A diretoria tem que cair na real de quê? Eles têm que enxugar o orçamento, fazer um trabalho parecido com o que o Bandeira de Melo fez no seu início, com o que esse presidente do Fluminense está tentando fazer no Fluminense, e parar com essa mania de grandeza, de querer dar satisfação para a torcida. Não, que eu vou contratar fulano de tal aqui caríssimo, outro fulano de tal aqui caríssimo. Não tem condições. Até levantar a pipa de novo, tem que cair na real. Contratar jogadores compatíveis com o orçamento que a equipe tem, que o clube tem. Não adianta você trazer fulano de tal aqui, não pagar os caras e ficar devendo salário para poder dar satisfação à torcida que trouxe jogador grande. Precisa cair na real, precisa botar o pezinho no chão, lavar a poeira e começar do zero de novo, infelizmente. Vamos lá então, São Paulo e Flamengo, que é um dos jogos hoje mais importantes que vai ter, né, na rodada, né? O que você acha, Maurício? São Paulo e Flamengo? Cara, assim, se o Flamengo tiver os erros primários que anda cometendo nos jogos, hoje vai ser mais difícil, porque o São Paulo precisa vencer também para entrar na fase de grupo, né? Entrar entre os 4, né? Pegando aí com o Fluminense, da Libertadores. Eu acho que o Flamengo tem algumas falhas bobas, como houve do Inter, um pênalti sem noção nenhuma do zagueiro, fazer um pênalti daquele dentro da área com 450 mil câmeras em volta do estádio, mais não sei quantas do VAR, o cara me faz um pênalti daquele bobo. Se o Flamengo entrar nesse tipo de situação, o Flamengo vai ser difícil vencer o São Paulo. E o Flamengo está com um histórico muito ruim com o São Paulo, muito ruim. Eu acho que, mesmo com toda a situação envolvendo, eu acho que o Flamengo vence esse jogo com dificuldade, mas vence o jogo, mas tem que ter cabeça. Não pode se expor tanto como vem se expondo em todos os jogos. E o Flamengo, ultimamente, não consegue ganhar de um time de zero. O Flamengo sempre leva um gol. Isso é ruim. O Flamengo tem que ter uma cabeça melhor para vencer o São Paulo e não ficar esperando o Inter perder ou empatar com o Corinthians para ser campeão. O Flamengo tem que vencer o jogo para ser campeão. Rocha. Numa situação normal de jogo,
o que as duas equipes vêm realizando aí, né? Acho que dá Flamengo, né? Até com certa superioridade, mas não é o que o histórico dessa temporada vem apresentando. O Flamengo teve derrotas vexatórias para o São Paulo, derrotas doídas para o São Paulo. A maneira que o São Paulo vinha jogando encaixa certinho na maneira de anular o jogo do Flamengo. E tu via alguns jogadores que sempre têm um histórico também muito positivo contra o Flamengo, é o caso do Luciano, do Tietê, que são jogadores contra o Flamengo, crescem muito, sempre fizeram gols. E é uma coisa que é um fato real que um jogo contra o Flamengo tem sido muito mais motivante para as outras equipes nesse campeonato, porque o Flamengo desde o início era o time a ser batido, né? A gente vê um comportamento diferente dos jogadores quando vão jogar contra o Flamengo, principalmente o São Paulo nessa temporada. Eu tenho conversado aqui com os amigos flamenguistas e o medo tem sido esse, que o Flamengo esse ano não conseguiu superar o São Paulo em nenhum momento. Aliás, na história do confronto, a história é desfavorável ao Flamengo. Não vai ser fácil não. Se fosse no Maracanã, eu cravaria Flamengo, mas se tratando de jogo no Morumbi e o histórico recente do São Paulo contra o Flamengo, eu aposto no Flamengo, mas com muita dificuldade mesmo. Eu vou dar minha opinião. Flamengo vai atropelar o São Paulo lá dentro e vai ser campeão brasileiro. Eu sou vascaíno e estou falando aqui, o Flamengo vai atropelar o São Paulo. Pelo joguinho que o São Paulo jogou contra o Botafogo, o Flamengo atropela o São Paulo. Show de bola? Ô, Maurício, esse é o medo desses vascaínos secando o Flamengo, tá vendo aí? Meu irmão fala a mesma coisa. Tô até com medo, eles são igual o Mick Jagger, cara. Eu tô falando do jogo, porque eu vejo o Flamengo jogando e vi o jogo de São Paulo e Botafogo. Por isso que eu tô falando. Mas esse é o tipo de jogo, Márcio. Esse é o tipo de jogo que o São Paulo precisa vencer, cara. É o tipo de jogo. O Daniel Alves, tu não vê nem ele correndo, mas contra o Flamengo ele quer dar soco no gesto, quer correr o campo inteiro, quer chutar pra gol, quer defender. É um dos caras que corre muito. O Luciano é outro dos caras que corre muito. Aí tu vê contra o Botafogo, que os caras estavam já descendo divisão, mês precisando ganhar, os caras não fizeram nada para ganhar. Mas contra o Flamengo é outra coisa. Mas o Reinaldo foi eles querem tudo correr. O goleiro é o melhor em campo sempre, ele agarra pra caramba, aí no jogo seguinte ele sempre leva um frango, mas contra o Flamengo esses caras fazem de tudo. Mas o Flamengo sabe disso, o Flamengo sabe que qualquer jogo, qualquer clube contra o Flamengo vai jogar uma final, e o Flamengo tem que fazer o mesmo, e hoje é final de verdade, o Flamengo precisa vencer para ser campeão. Só então, uma colocaçãozinha, Márcio. O São Paulo hoje vai mudar a maneira de jogar, vai jogar com 3 zagueiros, tá? Mudar a maneira de jogar contra o Flamengo. Tem um desfalque lá do Reinaldo, que vinha fazendo um grande campeonato, lateral esquerdo, um ótimo lateral esquerdo. Tem a volta do Daniel Alves, que cresce muito contra o Flamengo, ele adora marcar o Gerson, né? Parece que tem raiva do Gerson, ele não deixa o Gerson andar. Deve ser. E apesar do Flamengo ter um histórico negativo nessa temporada contra o São Paulo, em nenhum momento o Flamengo jogou com a equipe todos os jogadores à disposição como o Flamengo tem hoje, né? Com lá o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol juntos, né? Vai ser o primeiro confronto deles, todos juntos, todos presentes contra o São Paulo. Quer dizer, tem tudo para ser um jogão, e acreditar na vitória do Flamengo. Então, beleza. Então vamos lá agora, rapidinho, dar aqui os Bragantino e Grêmio. Rocha. Eu acho que dá Bragantino, porque o Grêmio vai segurar a peteca. Aí, Maurício, time do Rocha, Bragantino. Quase que chegou, hein? Maurício, Bragantino e Grêmio. Cara, eu também acho que dá Bragantino. O Grêmio agora com certeza vai botar um time reserva para jogar por causa da final do domingo. Eu acho que dá Bragantino. Atlético Mineiro e Palmeiras, Maurício. Atlético Mineiro, a mesma situação aí do Grêmio. Vai botar o time reserva, o Palmeiras vai botar o time reserva e o Atlético ganha esse jogo. Rocha. Eu acho que da Atlético, o Palmeiras vai com o pé no freio por causa da final. E o Atlético também ganha esse jogo, dentro do Mineirão. Vamos lá, Bahia e Santos. Maurício.
Da Santos. Santos 2-0. E o Marinho com Covid, tá fora. Putz, que pena. Rocha. Bahia. Bahia? Eu acho que o Santos ganha esse jogo. Atlético Paranaense e Sport. Rocha. Atlético Paranaense. Maurício. Atlético Paranaense. Ceará e Botafogo. Esse jogo irrisório. Fala aí, Maurício. Ceará tá bem, cara. Ceará tá bem, renovou aí mais um ano com o Vina, tá trazendo outros jogadores. Ceará vai dar trabalho esse ano aí, cara. Eu acho também. Pode escrever o que eu tô te falando, hein? Rocha. Pela última atuação contra o São Paulo, vou dar uma moralzinha pro Botafogo. Eu acho que dá Botafogo. O Botafogo vai ganhar também. Eu acho que o Botafogo, os moleques estão querendo mostrar o futebol. Atlético Goianiense e Coritiba. Maurício. Atlético Goianiense. Coritiba já tá fora. Já desceu. Atlético, e gostaria de dar os parabéns a esse clube, a essa equipe do Atlético Goianiense, que fez um campeonato muito correto, sem sustos, de não correr o risco nenhum durante o campeonato, para se manter aí na primeira divisão. Tá de parabéns o trabalho realizado pelo Atlético Goianiense esse ano. Eu acho também. O Atlético veio bem, está bem e vai ganhar de fácil do Coritiba. Agora vamos lá, o próximo Internacional e Corinthians. Rocha. É um jogo decisivo também, né? É um jogo decisivo, o Internacional é franco favorito, tem o desfalque lá do homem de $1 milhão de dólares. Não vai jogar o Heitor. Mas eu acho que... E no Corinthians tem um desfalque do Fagner, né? Jogador importantíssimo. Mas bem eu acho time que do Corinthians. Bem time do Corinthians, mas eu acho que esse jogo dá empate. Dá empate esse jogo. Maurício. Eu acho que da Inter, cara. Eu acho que da Inter, o Internacional precisa vencer o jogo, cara. E eu acho que o Corinthians não almeja mais nada, não tem mais nada para onde ele chegar, só se for por rivalidade, mas pelo jogo que ele fez com o Vasco, o Corinthians podia ter ganho, podia estar brigando aí pela Libertadores, mas também não fez nada contra o Vasco para vencer o jogo. Eu acho que o Corinthians, nesse último jogo, também não vai fazer muita coisa. Eu acho que da Internacional e 2-3-0. Eu acho que o Inter ganha também, mas o Flamengo ganha lá e vai ser campeão. Gente, eu gostaria de falar o seguinte, amanhã teremos uma entrevista aqui com o secretário de Esporte e Lazer, o senhor Kleber Lacerda, e eu gostaria de agradecer ao Maurício, agradecer ao Rocha, por sempre estar aqui presente conosco aqui, ok? Assim chegamos ao fim do nosso programa Panorama Esportivo. Maurício Rodrigues, pode deixar suas considerações e abraços. Márcio, sim, cara, eu quero falar uma situação aqui de Campeonato Capixaba. Começa esse final de semana o Campeonato Capixaba, alguns times se reforçaram bastante, o Rio Branco, que está na Copa do Brasil, o Rio Branco de Venda Nova também, que foi o campeão de 2020, também está na Copa do Brasil. Dois bons times estão fazendo um bom elenco, tá? No Rio Branco aqui do centro tá o Paulinho, que jogou no Flamengo, alguns jogadores conhecidos. No Rio Branco de Venda Nova também tem alguns jogadores que já disputaram o Campeonato Brasileiro. Tem a Desportiva se reforçando bastante, o Vitória também. Eu acho que esse ano vai ser um dos melhores campeonatos capixaba, que começa agora no sábado. E eu acho que a gente tem que ficar ligadinho nisso aí. Vamos falar sobre isso semana que vem então, sobre o Campeonato Capixaba, ok? Rocha, pode deixar suas considerações e abraços. Deixar o Maurício falou do Campeonato Capixaba, o campeonato que eu tive o prazer de disputar aí alguns. Mandar meu abraço lá pro pessoal de Venda Nova, do Rio Branco de Venda Nova, que eu tenho amigos lá meu amigo Fabrício, na diretoria do Rio Branco de Venda Nova, e meu amigo o Alex lateral direito, que vocês devem conhecer, que tem muita história aí no estado. Faz parte da comissão técnica, preparador físico, e desejar sorte para eles nesse início de campeonato, nesse início de trabalho, que o Rio Branco de Venda Nova tenha muito sucesso. Então beleza, Rocha. Muito obrigado aí a vocês por participarem mais uma vez da nossa bancada aqui. Show de bola? Obrigado também a vocês que ficaram ligadinhos no nosso programa Panorama Esportivo. Até o próximo programa Panorama Esportivo. Fiquem com Deus. Fui!